Pastor Raivoso diz que padres não estudam teologia. Assista esse trecho e eu vou falar sobre isso agora. Se padre estudasse teologia, padre não era padre, era pastor. Padre estuda filosofia. É claro que os padres devem saber mais Bíblia que ele. Mas padre não estuda a Bíblia. Não, mas o padre estuda a história do cristianismo. Fábio, se padre estudasse a história do cristianismo, padre não era padre. Pelo amor de Deus. Então o que os padres estudam? Filosofia. Acabei de falar. Padre estuda teologia. Aonde? Mas claro que estuda teologia, pastor. Todo padre estuda teologia. Tá bom. Não estuda, não? Não, você tá falando, você já foi padre, né? Tá bom. Não, o que eu sei, os padres geralmente estudam teologia. Você acha possível alguém estudar sobre Deus e não se converter a Deus? Você acha possível alguém conhecer a Deus e não estar com Deus? Você acha possível alguém estudar sobre a vida, sobre a morte, nascimento de Jesus, tudo, a palavra de Deus pura e genuína e não se converter? O problema da internet, qualquer pessoa que fala assim com veemência e parece meio raivosa, parece que tem autoridade, mas não tem. Na verdade, são pessoas que às vezes querem convencer as outras pessoas de coisas que elas nem sabem. Todo padre tem que fazer teologia. Todo padre, a primeira coisa que tem que ter é a vocação. E essa vocação ali, ela é testada, aprovada por um longo período de formação, que não é fácil. Quem é seminarista sabe. São 7, 8 anos, até mais se for de alguma congregação religiosa. Todo padre tem que fazer. Primeiro, filosofia. Porque não existe teologia sem filosofia. E depois ele vai estudar a teologia. Todos os padres fazem o estudo da teologia. E ali eles vão aprender sobre Sagrada Escritura, Cristologia, história da igreja. E depois ele diz que é impossível alguém conhecer a Deus e não se converter a Deus. Deus é irresistível mesmo. Mas o coração do homem pode resistir. E aqui eu não estou falando mais de padres. Eu estou falando de qualquer pessoa. Se a gente for olhar para a história de Judas, Judas andou com Jesus e mesmo assim traiu Jesus. Mas Judas já era predestinado a fazer isso, né? Então, seja padre ou seja pastor, seja com teologia ou não, Deus pode se apresentar a alguém e essa pessoa ser coração tão duro. Que briga boa de se ver, né, rapaz? O pastor lá, esse pastor que eu gosto dele, tá? Que é bom, falando que se os padres não estudam teologia, porque se estudasse, se converteria. O padre, por outro lado, defendendo, né? Não, porque nós estudamos sim, filosofia e teologia. Você percebeu que o padre estuda filosofia primeiro, para depois estudar teologia? Por que não seria teologia primeiro e depois filosofia? Porque é a filosofia que prepara a mente deles para receber a teologia vindo da Igreja Católica, né? Quem detém o poder, quem detém a narrativa, detém o poder. Ponto.